Oi, pessoal, estamos juntos aqui mais uma manhã para mais uma reflexão. Semana passada fechamos uma série curta chamada Fala Ruth, fica lá para você acompanhar. E hoje nós queremos começar uma outra jornada de um modo diferente, não olhando para um livro todo, apenas um pedaço de um livro, mas um trecho muito importante, especialmente para os nossos dias, entender o tempo que nós estamos vivendo. Vamos falar sobre tempo, que é o Fala Kohelet. Dá para explicar aqui o porquê o Kohelet. Esse texto de sabedoria, foi escrito na língua hebraica, é da tradição judaica. E então o termo originalmente chama Kohelet, depois transliterado para o grego é o Eclesiastes, que é o que nós temos hoje em português, o livro de Eclesiastes. Ele começa falando isso sobre o pregador, o Kohelet, esse Eclesiastes, essa pessoa que reúne, esse professor que reúne as pessoas à sua volta, esse professor. Ouvir esse mestre, ouvir então esse sábio, ouvir esse pregador, a palavra desse que reúne as pessoas. Que a palavra de Deus possa nos reunir e eu e você possamos nos aproximar mais de Deus. Então quero olhar com você aí Eclesiastes 3, nossa jornada então nas próximas semanas aí do Fala Kohelet, Eclesiastes 3. O texto começa assim: nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. E hoje eu queria olhar com você então a introdução que o Kohelet, o pregador, esse professor, esse sábio, nos desafia a pensar do tempo, que a vida tem o tempo para todas as coisas, um tempo certo para tudo. Recentemente, fuçando um sebo, eu achei um pequeno livro, dicionário de citações de Tenório de Albuquerque. Olha a fortuna, R$ 2. E aqui tem uns tesouros que valeu a pena garimpar. E quando ele reúne algumas frases aqui sobre o tempo, ele vai lembrar uma sobre o tempo, entendendo que nós devemos separar o tempo e entender e cuidar em relação aos minutos e ao tempo. E recomendo-te que tenha cuidado com os minutos, porque as horas cuidarão de si mesmo. Lord Chesterfield, 1746. Recomendo que você tenha cuidado com os minutos, porque as horas cuidarão de si mesmo. Ou seja, viva cada instante aí, que o conjunto, o bloco vai acontecer por si só. Esse desafio de a gente pensar o tempo. E quando eu olho aqui para o pregador, para o Kohelet, quando ele abre o texto de Eclesiastes dessa maneira, dizendo que há tempo para tudo, tempo para todo o propósito, e ele separa essas duas, isso que são os momentos da vida e o propósito da vida, ou seja, o que nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo, tempo e propósito. Eu faço uma pergunta e eu faço uma reflexão que tem a ver sobre o controle. O quanto eu e você gostaríamos de ter controle do tempo. Quanto eu e você temos em nossas mãos a agenda da vida. O quanto eu e você temos em nossas mãos o controle das situações. Quando o pregador, o Kohelet, ele começa dessa maneira, ele nos desafia a pensar e refletir alguns extremos. Um deles é de que não existe agenda de nada, tudo está bagunçado, tudo está largado, tudo pode ser de qualquer jeito. Isso é um extremo de pensarmos, quando pensamos no tempo, pensamos nos propósitos. Um outro modo é achar que a vida está 100% sob controle, que tudo está determinado, que tudo está encaixado, que tudo está
de um modo sequenciado, que nós somos apenas colocados nessa esteira chamada vida e ela vai rolar. E um dia essa esteira para. Esses extremos, eles nos fazem pensar por que Deus nos criaria assim? Por que Deus nos criaria e nos colocaria numa existência onde não existe ordem, não existe propósito e onde Ele também não está presente? Ou então essa outra esteira, esse outro extremo, onde nós somos apenas colocados para rolar, rodar e terminar. Quando o autor de Eclesiastes nos desafia a pensar nisso, que nós temos que viver o tempo, compreender propósito, pensar o quanto eu tenho nas minhas mãos a agenda da minha vida, o quanto eu tenho me preocupado com o momento que eu estou vivendo e o quanto que eu me preocupo com meus propósitos. Quando vejo uma frase como essa de 4 séculos atrás, assim, olha, você se preocupe com os minutos, porque as horas por si só elas vão acontecer. Eu me lembro, por exemplo, do Salmo 119, ou seja, dessa luz que ilumina esses passos, e então nós temos essa lâmpada que ilumina os passos, nós vamos ter luz para o caminho. O quanto eu e você temos, como tem sido o nosso tempo, como nós temos vivido o tempo, o momento, e o quanto o modo como temos vivido esse tempo, esses momentos, estão encaixados num propósito. O desafio do pregador aqui é nós repensarmos a vida, nós repensarmos o modo como nós vivemos. O convite dele não é, ó, suba nessa esteira, ou então não se preocupe, se largue na vida. Ele falou assim, a vida não é nenhum desses extremos aqui. A vida tem uma ordem, a vida tem um padrão, a vida tem um eixo, a vida tem um modo de ser vivido, no qual, quando nós nos lançamos a esse modo de vida, nós experimentamos o melhor da vida. Existe um padrão para a vida que, quando eu e você reconhecemos esse padrão e mergulhamos nesse padrão, nos lançamos a esse padrão, nós podemos viver o melhor de cada tempo e podemos viver o propósito. Porque quando viver o momento, não só o carpe diem, né? Talvez para a geração mais nova o carpe diem não tenha muito impacto, mas se você já trouxe à memória algo de um filme, então você já entregou parte da sua identidade aqui. Esse de viver esse momento, de entender esse tempo. Então, mas quando nós pensamos em propósito e perceber assim o quanto eu gostaria de determinar o meu propósito, e aqui a gente entra em choque com um Deus que ele escreve, prepara, ordena a vida com um propósito e nos desafia a confiar nisso. Porque eu gostaria de criar meu propósito, eu gostaria de colocar a minha assinatura, eu gostaria que esse propósito tivesse a minha digital, tivesse a minha cara. Como assim não é o meu propósito, aquele que eu determino como propósito para a minha vida? O livro de Eclesiastes, o pregador, o Kohelet, ele, embora não fale todo momento como um profeta, e nem a todo momento ele nos apresente Deus, ele vai colocar em xeque, vai nos colocar em choque, vai nos confrontar como nós vivemos e como pode ser a vida. E esse como pode ser a vida é o propósito de Deus. Hoje eu e você, nós olhamos para o tempo, e aqui não é olhar para o relógio, o quanto tempo eu tenho, mas qual é o meu momento? Qual é o momento que eu estou vivendo? Talvez o seu momento aqui não seja a segunda-feira. Talvez hoje aqui o tempo que você precisa refletir sejam algumas semanas, seja 2021, talvez o tempo agora um momento relacionado a um lugar onde você está, a uma etapa da sua vida. Esse tempo
e como esse tempo faz parte de um outro propósito. O que o pregador, o Kohelet, esse professor nos desafia a pensar é isso. A vida, ela tem uma ordem, ela não é um caos. Os tempos não estão jogados apenas para ser vividos de qualquer jeito e vão por si só gerar seus propósitos. A vida também não é essa esteira em que nós somos colocados para simplesmente atravessar o tempo e sem propósito. Há um propósito para nós, há um propósito para o modo como vivemos, há uma ordem, há uma maneira de encarar a vida. E isso nos confronta, porque confronta nossos sentimentos, confronta a nossa insegurança ou confronta a nossa necessidade de ter controle de tudo. Uns são inseguros porque não conseguem controlar nada, outros são inseguros porque precisam ter controle de todas as coisas. Muitos de nós temos medo porque não sabemos o que virá amanhã. Muitos de nós temos medo porque prevemos o amanhã e transferimos para amanhã nossas experiências. Essa jornada que nós temos de pensar a vida com o seu tempo, a vida em cada um dos seus tempos. Deus está convidando a mim e você, olha, eu quero que você aprenda a viver cada tempo, cada momento, e você descubra um propósito para viver. Para nós, como cristãos e pessoas que querem reorganizar a vida e a vida de um modo espiritual aqui, nós não criamos propósitos, nós descobrimos o propósito. É isso que o pregador está desafiando. Olha, há um tempo certo para tudo. Aprenda a viver cada momento. E esses momentos, eles fazem parte de um propósito. Que Deus nos ajude a entender isso. Muitos de nós nos perdemos em querer achar um grande propósito para a vida, ou de querer achar esse farol de milha que vai nos mostrar os próximos 10 anos, 20 anos. Hoje eu e você somos desafiados a enxergar aquilo que Deus está iluminando. Talvez Deus não queira iluminar 10, 15 anos da sua vida. Apenas uma luz longa nesse. É a luz que aponta para a eternidade, que aponta para Ele, para a sua jornada comigo. E no caminho dessa eternidade, nós gostaríamos de ver tudo, mas nem sempre Deus nos mostra. Talvez Deus esteja mostrando para você apenas as próximas semanas. Hoje você está vivendo, qual é o tempo? Que momento você está vivendo? Deus está me convidando você, experimente, viva esse momento, descubra como viver este momento comigo. Descubra que a vida ela pode ter uma ordem, ter um propósito. Descubra esse modo de abrir mão do controle do propósito, vivendo comigo cada momento e percebendo isso, que eu criei você não para o caos e não para esteira. Eu criei você para esse relacionamento, para desfrutar da jornada, desfrutar do caminho, atravessando cada momento que tem início, meio e fim. Por isso que eles se ordenam, por isso que cada momento se ordena. E eu e você somos desafiados a se jogar nisso. Deus hoje está lembrando você, olha, eu sou o Senhor desses momentos. Quero que você me conheça nisso. Quero que você desfrute a vida desse momento, vivendo cada etapa da vida. Nós não fomos criados para esse caos, não fomos criados para a esteira, não fomos criados para ser colocado numa sequência. Eu e você fomos criados para relacionamento, para desfrutá-lo, para vivê-lo. E hoje ele lembra para mim e para você cada momento e esse propósito que organiza a vida pode ser
colocado em mim. Ele desafia a mim e a você a reorganizarmos o modo como vivemos cada momento, e o modo como nós entendemos o propósito da nossa vida nele. Como essa frase que eu li no início do Sheffield: preocupe-se em viver esses minutos, porque as horas por si só elas vão acontecer. É dessa mesma maneira que o Correlite, esse professor, esse pregador, nos desafia. Na vida tudo tem sua hora, tudo há tempo certo para tudo. Deus tem um desafio para mim e para você, para nos lançarmos a viver os momentos e descobrir o propósito que Ele tem para nós. Que Deus abençoe e te ajude a atravessar o momento que você está vivendo, o tempo, o seu tempo. E Deus te ajude a se lançar nesse propósito de confiar nele, de entender que Ele está no controle de todas as coisas, mas Ele não nos manipula, Ele não nos oprime, Ele nos convida a uma jornada, Ele nos chama a uma caminhada, Ele nos chama a fazer a jornada juntos. Vamos orar? Deus, o Senhor sabe como essa semana está começando. O Senhor sabe que tempo cada um de nós está vivendo. O Senhor sabe que momento, que etapa, que fase nós estamos atravessando. Alguns de nós aqui estamos, ó Deus, vivendo um tempo que ainda é muito novo. Alguns de nós estamos lidando com um tempo que não termina. Alguns de nós estamos nessa fase, nesse momento, e o nosso desejo é que isso terminasse. Deus, ajuda-nos a entender e a viver cada tempo, cada momento, cada etapa, cada jornada. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor tem uma ordem, que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um modo de organizar a vida, e nós podemos confiar nisso. Podemos atravessar a cada tempo, atravessar a cada momento, confiando que o Senhor faz a jornada conosco. Deus, o Senhor sabe quem de nós está inseguro, quem de nós está ansioso, quem de nós está cansado. O Senhor sabe quem de nós está, Deus, lidando com dificuldades materiais, financeiras, emocionais. O Senhor sabe o que estamos vivendo. Por isso pedimos a Tua companhia, por isso pedimos a Tua ajuda. Pai, fortalece aqueles que precisam de ânimo para fechar a jornada. Deus, cuida do coração daqueles que estão, ó Deus, ansiosos, estão inseguros. Ó Deus, abençoa aqueles que precisam de recursos materiais para atravessar e fechar esses momentos, Senhor. Deus, e sobretudo, cuida do nosso coração, cuida do nosso pensamento, para que a gente atravesse esse momento, para que a gente confie na sua ordem para a nossa vida, que a gente descubra o Teu propósito para nós. Deus, perdoa-nos por insistentemente querer tomar o controle da vida nas mãos e não confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa a nossa segunda, abençoa a semana que começa. E lembra, mais uma vez nós te pedimos, abrevia o nosso sofrimento e lembra-te da realidade que estamos vivendo, Pai, nesses dias, pedindo que o Senhor visite a casa do luto, a casa, Senhor, daqueles que está buscando resposta, está buscando esperança para cura, a casa, Deus, que está buscando uma resposta financeira e material. Pai, ajuda-nos em nosso sofrimento, ajuda-nos a reerguer a nossa sociedade, abençoa, Deus, Pai, nossa estrutura financeira,
Abençoa-nos, ó Pai. Nós pedimos assim, em nome de Jesus, esse que se fez gente para viver o nosso momento e que morreu naquela cruz para que os nossos propósitos de vida fossem ordenados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bom começar essa jornada juntos aqui. E amanhã nós começamos olhando para cada um dos desafios aqui de Eclesiastes 3 nessa jornada do Fala Kohelet. Aquele abraço e até amanhã.